Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 4, a partir do verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Amém, meu Deus. Eu oro com essa igreja, meu Pai, em favor da minha vida, para que o Senhor me use, para que eu fale tudo aquilo que precisa ser dito, meu Deus, para que nada fique para trás, para que eu não venha falar coisas da minha cabeça, de mim mesmo, mas que tudo que vai ser dito seja algo proveitoso para a edificação dos teus filhos, meu Pai. E eu peço por cada um deles, para que todos eles consigam prestar toda atenção em tudo aquilo que vem do Senhor. Eu oro por aqueles que nos acompanham à distância da mesma maneira, que eles consigam manter o foco, meu Pai. E eu oro por aqueles que vão assistir em outros momentos, que a presença do Senhor se manifeste em cada lugar onde a palavra estiver sendo ouvida, em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, esse texto que nós lemos, um texto muito famoso, o da tentação de Jesus, ele é um texto muito rico de significados, onde a gente consegue aprender muitas coisas. Cada vez que eu paro para estudar, eu vou aprendendo, não é? E não dá para numa mensagem a gente falar de tudo o que esse texto nos ensina. Mas nessa noite nós temos algo muito específico para aprender com essa situação da tentação de Jesus. A mensagem dessa noite é sobre a nossa identidade. E ao longo da mensagem, enquanto eu estiver falando identidade, eu quero que você entenda o que isso significa. Eu sei que algumas pessoas são bem novas, não é? Nós não estamos falando daquele documentozinho, aquele papel que o governo exige que você tenha, o seu documento de identidade, seu RG, não é disso que eu estou falando. Quando você me ouvir nessa noite falando sobre identidade, eu quero que você entenda que é a resposta da seguinte pergunta: quem sou eu? Você pode fazer essa pergunta para você? Quem sou eu? A resposta a essa pergunta a gente vai chamar de sua identidade, a sua essência, quem é você. E esse texto ele trata disso. O texto começa com Jesus indo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E uma coisa que chama atenção logo de cara, meus irmãos, no primeiro versículo, é que foi o próprio Espírito que levou Jesus para o deserto. E o texto diz que o Espírito levou Jesus para o deserto com o objetivo, para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa. Isso já ensina para a gente uma coisa muito importante, que algumas batalhas que você vive, algumas batalhas que você já viveu, e algumas batalhas que você ainda vai viver, eu quero que você entenda, o próprio Deus nos leva a certas batalhas. O próprio Espírito Santo, Ele nos conduz a certas situações de batalha espiritual,
Porque é nessas batalhas que algumas coisas vão ser forjadas em nós, vão ser fortalecidas em nós. E uma coisa que nós percebemos, meus irmãos, no início logo desse texto, é que passando esse tempo que Jesus estava ali, não é, no deserto, Satanás começa a atacar diretamente a identidade de Jesus. E Jesus foi vitorioso. Algumas batalhas a gente passa e a gente perde, meus irmãos. O próprio povo de Israel passou por um período no meio do deserto, sabe? E foi tentado exatamente nas mesmas áreas que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado sobre a parte alimentação. O povo de Israel foi tentado na alimentação. O que aconteceu com eles? Caíram em pecado. Satanás tentou fazer com que Jesus tentasse a Deus. E a Bíblia diz que o povo de Israel tentou a Deus no deserto. Caíram, se deram mal. Jesus foi tentado na idolatria, se curvar diante de algo que não é Deus, prestar culto a algo que não é Deus. O povo de Israel caiu. O resultado disso, meus irmãos, é que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias. Ele foi vitorioso, e sabe para quê? Para nos ensinar a termos vitória. Você vai entrar em batalhas e é provável que uma grande parte de vocês esteja enfrentando em algum nível uma batalha. E eu quero mostrar para vocês que às vezes a gente não percebe. Num primeiro olhar a gente pensa que é só sobre comida, não é? É uma batalha sobre quem nós somos. É uma batalha sobre a nossa identidade. Satanás vira para Jesus e fala assim: se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça aquilo. Ele quer colocar em prova aquilo que Jesus crê a respeito de si mesmo. Irmãos, a gente precisa entender a importância disso no mundo espiritual. Talvez você nunca tenha parado para pensar na sua vida nesses termos, mas eu quero que você entenda que essa é uma área de disputa. Porque se você não tem uma noção clara de quem você é, isso compromete várias coisas na sua vida. Porque a sua identidade, ela aponta para o seu propósito. E o seu propósito aponta para o destino, para aquilo que você precisa viver diante de Deus. Como assim, pastor? Vou explicar para vocês. Vou dar um exemplo primeiro com um objeto. O ser humano criou o avião. E aí, qual é a identidade do avião? Se fosse uma pessoa, eu diria, quem é o avião? Mas como é uma coisa, né? Eu digo, o que é o avião? Responde para mim. É o quê? Um objeto para voar, uma máquina para voar. Essa máquina para voar tem um propósito, que é, e para ser mais específico, voar carregando gente, senão vira um drone, não é um avião, né? Voar carregando pessoas pelo céu. E qual é o destino desse avião? O destino depende da rota que você traçar, né? Vitória, Congonhas. Ele tem uma jornada a percorrer. Então, o que é o avião? Uma máquina de voar. E isso diz para que ele serve. Para que ele serve? Para transportar pessoas voando. E ele tem um destino a cumprir. Assim é com você e comigo. Vamos tirar avião e vamos colocar um ser humano no lugar. Pensa alguém que foi chamado por Deus para ser um mestre. Uma professora, por exemplo. Quem ela é? Ela é muitas coisas, mas uma das características da sua identidade é que ela é uma mestre, ou uma mestra, não sei como é que fala, né? Uma professora. Para que serve? Qual é o propósito? O propósito, meus irmãos, é que ela guie vidas. Se ela tem essa marca, essa característica na sua identidade, isso aponta para um propósito na vida dela, que é conduzir vidas. E se esse é o propósito, qual é o destino, qual é a rota que ela vai percorrer? Irmãos, ela vai passar a vida conduzindo pessoas. Isso vai ser uma característica forte em tudo que ela fizer no reino de Deus. Mas ao mesmo tempo,
em tudo na vida dela. Pode ser que até profissionalmente ela se torne uma professora mesmo, que ministre aulas como seu meio de vida, e em todo o tempo ela vai estar conduzindo pessoas. Então, mesmo que você não saiba disso, Satanás sabe, que se ele mexe com aquilo que você acredita a respeito de si mesmo, isso vai interferir no seu propósito, no seu destino. E uma pessoa que vive realmente aquilo que ela foi chamada para ser, ela vira um problema para o reino das trevas. Ela vira um problema para o que Satanás planejou a respeito das outras pessoas, porque alguém ali está atrapalhando os planos dele. E é por isso que Satanás faz conosco exatamente esse ataque que fez com Jesus. Um ataque que primeiro mira na sua identidade. Quem eu sou. E talvez você pense nesse momento, estranho, pastor, porque eu nunca vi um demônio aparecer na minha frente e falar assim, se você é isso, se você é aquilo. Eu te explico. Muitas vezes o reino das trevas usa de várias estratégias para fazer exatamente o mesmo ataque. Se aparecer de repente aí um bichão esquisito, né? Saído lá da caverna do dragão na sua frente, falando qualquer coisa bizarra, você vai estar queimado em nome de Jesus. Mas ele usa outros artifícios, meus irmãos. Você sabe qual é um dos principais? Satanás usa pessoas. Pessoas que muitas vezes nem têm noção que estão sendo usados pelo diabo, mas abrem a sua boca para atacar exatamente a identidade das outras pessoas. No ministério pastoral, em aconselhamento, a gente conversando, orando a respeito dos problemas das pessoas, muitas vezes o que vem à tona é que as pessoas carregam dentro de si problemas relacionados à sua identidade. E quando a gente vai orando e perguntando para Deus, da onde saiu isso? Tanta distorção, tanta dor. E Deus vai trazendo à memória, vai mostrando coisas, mentiras que foram plantadas no coração dessa pessoa, às vezes quando ela ainda era muito criança. Porque o pai e a mãe falaram tantas besteiras a respeito dos seus próprios filhos, que eles cresceram com uma noção distorcida da sua identidade. Eles não sabem quem eles são, ou eles acreditam que eles são uma coisa que eles não são. A filha vai lá e faz uma coisa errada. Já dei exemplos desse tipo aqui em outras circunstâncias. E aí, a mãe vira para a criança ou para a adolescente e começa a falar: você é louca, menina, você é burra, o que você tem na cabeça? Não vai dar certo em nada na sua vida. Como é que pode fazer um negócio desse? Como é que é? Essa mensagem é uma mensagem vinda de Deus? Deus, quando criou aquela menina, pensou assim: eu vou criar aqui alguém que não vai dar certo em nada na vida, que é uma burra, louca, sem noção, vou botar essa criança aqui no mundo? É isso? Essa é a mensagem de Deus? Não! Essa é a mensagem de Satanás. E não pensem que isso é uma coisa aleatória, simplesmente fruto de um momento de ira. A mãe, muitas vezes preparada, irada, ela acaba se abrindo para que seres espirituais interfiram ali sim. Porque essas situações não se tornam pontuais ao longo da vida de uma pessoa. Assim como Deus tem uma identidade para ela, Satanás também tem. Eu vejo isso, meus irmãos, na prática. Porque às vezes as mesmas coisas que ela ouvia em casa, quando chega na escola, o bullying que vão fazer, é um recado do reino das trevas para falar as mesmas coisas. Às vezes uma criança que está lá com um problema de foco, de atenção, o pai chega e diz: você é um preguiçoso, um vagabundo, não gosta de fazer atividade. Chega na escola, vai ouvir isso de novo. E pessoas que muitas vezes não têm nada a ver, vão ficar ali sendo usadas pelo Satanás para colocar mentiras dentro do coração. E o fato é que a pessoa, ela chega à idade adulta, e ela pode até na sua cabeça, na sua mente, negar essas coisas que Satanás disse, mas o efeito aqui dentro, meus irmãos, ele é profundo.
além de Satanás usar pessoas, Satanás também usa toda uma cultura ao nosso redor. Irmãos, nós não nascemos no reino dos céus, nós nascemos na terra. E temos contato em todo o tempo com todo tipo de influência cultural que vai ditar valores. E pensa, meus irmãos, numa geração que é essa nossa, que está perdida no que diz respeito à sua identidade. Essa rapaziada não sabe quem é. Eu vou dar um exemplo para vocês que é um exemplo muito forte, que é o exemplo da área da sexualidade. Todos nós somos seres sexuais, Deus nos fez seres sexuais. E a sexualidade é uma parte muito importante no funcionamento aqui, da nossa mente. Nosso instinto de preservação da espécie, nosso instinto de reprodução, nosso senso de afetividade, nossa própria identidade, tantas e tantas outras coisas, estão todas entrelaçadas na questão da sexualidade. Então, se Satanás escraviza uma pessoa nessa área, e tem muita gente escravizada nessa área em sua vida, ela acaba sendo prisioneira do diabo em muitas e muitas situações ao longo de toda a sua vida. Queridos, os nossos adolescentes, eles cresceram num mundo em que a sexualidade deles vem sendo atacada e desconstruída por diversos meios de comunicação, por música, por desenho animado, por série, por filme, por professores, por influencers na internet, por todo tipo de gente, a ponto deles chegarem na idade em que estão, adolescência, juventude, e já não sabem mais quem eles são. E o resultado disso é que é a geração da depressão. Nunca se viu tanta gente deprimida como nos dias de hoje. É a geração do pânico, é a geração da autoflagelação, é a geração do suicídio. Esse é o efeito, meus irmãos, que a perda da sua identidade pode ir gerando dentro de você. Você não sabe quem você é, você não tem propósito, você não tem direção, você não tem uma rota a seguir. E aí, meus irmãos, uma outra área que Satanás atua para atingir a gente nessa área da nossa identidade, tem a ver com um ataque direto do mundo espiritual. Eu sei que muitos de vocês talvez nunca tenham expulsado um demônio na vida, mas eu preciso te dizer que essas coisas que a Bíblia ensina para a gente são muito reais. Nós estamos cercados de seres espirituais a serviço de Satanás, organizados de forma militar para cumprir os propósitos do mestre deles. E como isso funciona, meus irmãos? Mesmo que ele não se materialize diante de você, eu tenho entendido que Satanás tem a capacidade de nos influenciar diretamente na mente. Ele não pode ler os nossos pensamentos, graças a Deus por isso. Mas ele é capaz sim de influenciar, soprando coisas de fora para dentro. Mas como que é isso, pastor? Não sei, mas sei que funciona desse jeito. Me parece que da mesma maneira que os anjos, a gente vê isso na Bíblia, eles têm a capacidade de influenciar o sonho das pessoas, de enviar mensagens direto nos sonhos das pessoas. Me parece que os demônios também têm essa capacidade, não só quando a pessoa está dormindo, mas quando a pessoa está acordada também. E a primeira vez que eu li a respeito disso, eu não levei muito a sério. Eu achei inclusive uma coisa perigosa, a pessoa ficar, mas esse pensamento que eu estou pensando, se eu digo que ele não é meu, daqui a pouco eu vou estar doido, né? Vou estar aí com alguma esquizofrenia, alguma coisa assim. Eu falei mal desse conceito. Até, meus irmãos, que eu comecei a viver coisas na prática e percebi que funciona exatamente dessa forma. Demônios se aproximam de você. E eles começam realmente a sussurrar de alguma forma, a ponto de você absorver sentimentos e pensamentos que não são seus. Primeira vez que eu vivi essa experiência foi muito marcante para mim, porque eu sempre fui um jovem muito cético. E eu me lembro que eu cheguei em casa numa certa noite, eu estava muito cansado. E é normal que você cansado fique desanimado.
Então eu cheguei, sentei no sofá e me bateu aquele desânimo. E até aí tudo bem. Só que o desânimo foi evoluindo para um sentimento negativo muito ruim. E o que aconteceu é que eu comecei a sentir vontade de largar tudo o que eu estava fazendo. Eu tive vontade de largar o meu seminário de teologia que eu estava cursando. Eu tive vontade de chutar para o alto os ministérios que eu servia no reino de Deus. Eu tive vontade até de terminar o meu noivado, que na época eu era noivo da Jennifer. E esse impulso ele começou a ficar tão forte, que eu percebi que não estava normal. Acho que o erro do capeta foi justamente esse. Eu percebi que tinha passado da conta. E aí eu resolvi fazer o teste. A meia voz, para ninguém me chamar de doido dentro de casa. Eu comecei a falar: demônios que estão aqui, agindo sobre a minha mente, saiam daqui agora em nome de Jesus. E comecei a repreender, meus irmãos, e eu me lembro até hoje, eu ia sentindo umas ondas de arrepio no braço, que depois, estudando mais a respeito, me aprofundando, eu fui vendo que não tinha a ver com um frio que você está sentindo, ou com um medo, não tinha medo, não tinha nada ali, era simplesmente uma reação do embate. A gente lê a respeito disso no próprio livro de Jó. Eu falo a respeito disso no curso de batalha espiritual, que está lá no meu canal, no YouTube. E eu vivendo aquilo, meus irmãos, quando eu terminei a minha oração, pensa numa sensação de alívio. Até o meu cansaço tinha melhorado. Então entenda, Satanás ele age sim, ele se aproxima, ele oprime a vida das pessoas dessa maneira. E ele ataca sim, ele usa esse artifício, esse poder que tem, para atingir a sua identidade. E isso que eu fiz, meus irmãos, é exatamente o que Jesus fez. A gente termina esse texto com Jesus dizendo para Satanás: vai embora, Satanás. Ele não fala em nome de Jesus, porque era o próprio Jesus falando, né? Vai embora, Satanás. E a gente precisa aprender isso. E não só isso, meus irmãos, mas outras coisas que a gente vai ver aqui nesse texto. O que Jesus fez para se aprender é algo que eu e você precisamos aprender a fazer. Eu quero chamar a atenção para algo nesse texto. Você que conhece bem a Bíblia, sabe que esse texto da tentação de Jesus, ele vem logo depois de outro fato. Quem está aí com a sua Bíblia aberta pode me responder. Algo acontece com Jesus, e logo depois ele vai, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Batismo, o batismo de Jesus. Jesus é batizado ali com João Batista no Rio Jordão, e quando termina esse batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma de uma pomba. Todo mundo aí, quem conhece esse texto, né? Levanta a mão aí para eu ver, amém. Texto conhecido por praticamente todo mundo. E vem uma voz do céu, e essa voz diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então preste atenção. Jesus acabou de ouvir do Pai: esse é o meu filho amado. E aí ele chega no deserto. E o que Satanás fala com ele? Se tu és o filho, faça isso. Se tu és o filho, faça aquilo. A primeira coisa que você precisa entender é que você tem que parar de ouvir a voz do diabo e focar no que Deus está falando ao seu respeito. Deus tem algo a dizer a nosso respeito, mas o que o diabo quer mostrar para você é que para você provar quem você é, você precisa fazer algo. E as pessoas que estão em crise com relação a isso, com relação à sua própria identidade, seja em qual área for, elas pensam, convencidas realmente por Satanás, que elas precisam fazer isso, fazer aquilo, para provar o que são. E eu vejo pessoas entrando em situações extremamente de encrenca mesmo, fazendo coisas que não deveriam fazer, mas por uma necessidade de provar que elas são alguma coisa. Se você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Se tu és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Eu tenho visto casos mais extremos, meus irmãos, de pessoas
estão feridas na sua identidade, às vezes por uma questão de rejeição ao longo da vida, que quando elas chegam na igreja, elas querem fazer de tudo, elas só querem, de repente, estar na igreja se elas estiverem servindo em algo de evidência, porque elas sentem que elas precisam provar, de alguma forma, o valor delas, provar de algum jeito que elas servem para alguma coisa, e alguns pegam de tudo na igreja para fazer, e não dão conta, e fazem de tudo menos do que Deus chamou para fazer, porque na verdade elas não sabem quem elas são. E como é que você vai saber quem você é? Jesus ouviu uma voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado. Ele foi para o deserto com essa verdade dentro do seu coração. Você sabe quem você é? Queridos, quando a gente fala de identidade, essa resposta nem sempre ela é única. Essa resposta não é, muitas vezes, uma única palavra. A gente percebe que existem coisas a nosso respeito, que já estão escritas, e eu vou falar a respeito disso. Existem coisas que Deus já disse, existem coisas que Ele está dizendo, e existem coisas que Ele ainda vai dizer a nosso respeito. Tem coisa, meus irmãos, que você vai saber a seu respeito quando você chegar no céu, na presença de Deus. Eu preguei há uns anos atrás, está lá no meu canal no YouTube, não vou lembrar aqui o nome da mensagem, mas uma mensagem, se não me engano, em Apocalipse, ao anjo da igreja em Pérgamo, em que Jesus manda o seguinte recado para aquela igreja: ao que vencer, aquele que chegar no final tendo vencido, eu lhe darei 2 prêmios, o maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome escrito, que só quem recebe saberá. Irmãos, eu não vou aqui pregar essa mensagem que eu já preguei de novo, né? O assunto é outro, não vou falar a respeito do significado da pedrinha branca, mas eu queria que você focasse na questão do nome. Nome para Deus, sempre que Deus revela um nome a respeito de alguém, esse nome carrega uma marca da sua identidade. Então, quando eu leio ali que eu vou receber uma pedrinha branca com um novo nome escrito, você vê isso quando Deus muda o nome de pessoas na Bíblia, é sempre sobre identidade. Um dia eu vou chegar, vou pegar essa pedrinha e vou ler algo sobre a minha identidade, algo novo que eu não sabia, e só quem recebe saberá. Eu vou pegar e vou falar: ah, entendi. Essa sensação, que hoje eu tenho um pedacinho dela, quando eu olho para trás na minha vida, e começo a ver que certas coisas que eu tenho hoje, em termos de identidade, eu sempre tive e não sabia. Eu, quando era criança, e até parte da adolescência, eu gostava de brincar da seguinte forma: eu juntava os meus amigos num tipo de esquadrão de alguma coisa, para investigar alguma coisa, para fazer algo. E eu exercia liderança sobre eles, às vezes meninos mais velhos do que eu. E eu percebo que naquela liderança que eu tinha quando eu era criança, meus irmãos, existem marcas da liderança que eu sou hoje. Eu já era um líder naquela época. Eu me lembro, uma vez a irmã Alice me falou algo, né? A gente se conheceu, eu tinha 17 anos, estava perto de fazer 18, adolescente. E um tempo desse aí, a Alice me falou: você já era pastor naquela época? Você sempre foi. Eu não tinha sido ordenado, eu nem sabia o que era isso, mas algumas características minhas, alguns interesses que eu já nutria, sabe? Quando eu comecei a servir a Deus para valer na igreja, eu nem queria ser pastor. E de repente, quando eu vi, eu estava cuidando de vidas, eu estava pastoreando pessoas. Então eu olho para trás na minha vida e começo a olhar características, marcas da minha identidade desde sempre. E eu olho: ah, eu era um pastor, e eu nem sabia. Mas eu não sou só um pastor. Existem muitas coisas que a gente vai tendo de revelação
progressiva ao longo da nossa vida, até o momento da pedrinha branca. Que essa é só para quem vencer. O que vencer receberá do Senhor essa revelação a respeito de quem você é. Mas, meus irmãos, logo que você começa a caminhar com Jesus, isso já começa a se abrir, novas revelações a respeito de quem você é, se você estiver com o seu ouvido aberto para ouvir o que o Pai tem a dizer a respeito de você, e não o que Satanás tem dito a respeito de você, você vai descobrir coisas maravilhosas. Eu disse que algumas coisas já foram ditas a seu respeito, e uma delas, eu quero citar para vocês, que está no Evangelho de João, versículo 1, verso de número 12, que diz assim: e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não cai nessa de que todo mundo é filho de Deus, não. Isso foi inventado aí no mundo e tem enganado muita gente. A Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. E a gente precisa ter esse entendimento. Se você ainda não recebeu a Cristo, se você ainda não nasceu de novo, você ainda não sabe o que isso significa, ser realmente filho de Deus. E se você se encontra nessa situação, o meu convite para você nessa noite é hoje, urgente, não deixa para outro dia. Receba Cristo como seu Senhor, muda a sua vida a partir de hoje e viva realmente para Ele. Você vai entender o que significa ser filho. E se você já fez isso, não importa o que Satanás diga a seu respeito, você é filho do Deus vivo. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. E não deixa, meu irmão, que nada venha esfriar, tirar a grandeza dessa revelação de dentro de você. E à medida que você vai caminhando com Deus, como filho amado dele, você vai descobrindo outras coisas a seu respeito. Poucos dias atrás, no seminário aqui na igreja, o Veredas Antigas, eu presenciei uma revelação dessas, que é muito comum dentro do Veredas, né? Muito interessante, meus irmãos. Nós estávamos ali num grupo, numa sala, orando, juntamente com uma irmã, e chegou um momento que a gente entendeu que devia perguntar para Deus o que Ele via quando olhava para ela, quem ela era para Deus. E ela fez essa oração, e eu fiz essa oração: Senhor, mostra para ela quem ela é para o Senhor. E a gente fica quieto e espera Deus falar. Irmãos, na hora que eu fechei a minha boca e fiquei esperando, veio no meu coração a seguinte palavra: filha protegida. E aí eu não falei nada, porque o propósito é que ela ouça a voz de Deus. E esperei alguns instantes, poucos segundos, e eu perguntei para ela: Deus te falou alguma coisa? E ela falou: pastor, veio no meu coração, filha protegida. Eu arrepiei todinho na hora, né? A gente vive isso muitas vezes, meus irmãos, mas eu me arrepio todas as vezes que eu vejo Deus falando. Não tem como dizer, a gente inventou isso, não era por conta das coisas que ela tinha contado, não era nada disso. O nosso Deus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus estava ali ministrando a gente. E meus irmãos, depois desse momento, ela veio conversar comigo e mostrando coisas ao longo da vida dela. Aquela sensação da pedrinha branca que eu falei para vocês, faz sentido. Eu sou filha e eu sou protegida. Várias coisas que ela tinha vivido que apontavam para isso. Até chacota que outras pessoas tinham feito ao longo da vida, apontavam justamente para essa situação, filha protegida. Então eu quero que você entenda, Deus fala. Ele quer que você saiba quem você é. Então entenda, você é filho, você recebeu a Cristo. Você é filho de Deus. Mas se você quer saber mais a respeito, Ele vai revelar para você. E Ele vai continuar revelando. E você, à medida que for caminhando, você vai descobrindo a respeito disso, sabe? A gente vai fazer isso hoje ainda, no finalzinho dessa mensagem.
Mas eu quero que nesse momento, antes da gente ir para esse finalmente, que você pare para reconhecer na sua vida se existe em você um ataque recente, agora, com relação à sua identidade. Uma opressão do maligno, algum sentimento de não sirvo para isso, não fui feito para isso. Algo que você entende que Deus te chamou para fazer, mas de repente agora você já começa a se questionar do nada. Você foi usado por Deus em várias situações, e de repente tem algo ali em você que você não consegue explicar, mas que você já começa a se desanimar disso, ter vontade de chutar o barco, de não querer mais. Eu quero que você considere seriamente a possibilidade de você estar sendo atacado. E não só isso, meus irmãos. O texto começou dizendo para a gente, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A batalha que você está vivendo foi direcionada pelo próprio Deus. Porque tem coisas que você tem que parar de administrar na sua vida e resolver. Tem convicções que você achava que tinha, mas que ainda não tinham raízes dentro do seu coração. E você precisa ter. E olha, essa é a noite da gente tocar nesse assunto e resolver essas questões. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. João Vitor está aí? Está lá em cima. João, vem aqui na guitarra. Nós vamos passar alguns instantes em oração. E nessa oração, primeiramente, vai ser você sozinho, conversando com Deus a respeito disso. Senhor, a batalha que eu tenho vivido é uma batalha que o Senhor tem me levado a viver. O que eu estou vivendo se trata realmente de uma batalha espiritual. Essa batalha tem a ver com a minha identidade. Peça para Deus trazer a sua memória. E é possível que Ele te traga coisas bem antigas. É possível que Ele te lembre de ataques à sua identidade, desde a sua infância. E coisas que você viveu de longa data. E vá conversando com Ele. E eu vou direcionar você ao final dessa oração. Espírito Santo de Deus, que esse tempo de conversa seja um tempo de revelação. Eu sei que o Senhor quer que cada um conheça a sua identidade. Eu sei que tem muita coisa, meu Pai, para a gente viver, que a gente vive a partir do momento que a gente começa a descobrir nosso propósito. Nós temos um destino a percorrer, uma rota a seguir. E eu venho pedir, meu Pai, aonde estiver alguém ainda com dúvidas, com ataques muitas vezes, que o Senhor revele nesse momento. Meu irmão, minha irmã, começa a falar para Deus o que você está sentindo. Ele já sabe, mas fala com Ele. Bota para fora nesse sentido, conta para Ele a respeito da luta que você tem vivido. Verbaliza, isso é oração. Chega de administrar problemas dentro de você, agora é hora de você resolvê-los. Não deixa passar esse tempo, Ele está aqui. Quem sou eu? Quem sou eu?
sou eu, para que você me tenha com tanto carinho, Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir a Tua voz, meu Pai. Não mais o que Satanás disse a nosso respeito, não mais o que demônios ou pessoas usadas por eles disseram a nosso respeito, não mais o que o mundo ao nosso redor diz ao nosso respeito. Nós clamamos nesse momento para que o Senhor nos diga quem nós somos para o Senhor. Assim como muitos têm ouvido a Tua voz, que agora, meu Deus, enquanto nós oramos, que ouvidos sejam abertos, que corações que têm estado fechados para o Senhor se abram, e que cada pessoa aqui seja capaz de ouvir a resposta a essa pergunta. Meu irmão, minha irmã, fala para Deus agora: Pai, quem eu sou para o Senhor? Repita comigo: Pai, quem eu sou para o Senhor? Fique em silêncio um pouco, deixa Ele falar. Espírito de Deus, responde a essa pergunta nesta noite: quem eu sou para o Senhor? Pode abrir os seus olhos. Quem aqui teve de Deus em algum nível, seja em visão, seja em um sentimento dentro de si, seja em palavras, uma resposta do Senhor nesse momento? Dê um glória a Deus bem alto, a Ele, aleluia. Se apega a isso, meu irmão, minha irmã. Se apega àquilo que Ele diz que você é, e siga no propósito que Deus te chamou para servir, amém? Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, pelas Tuas verdades, meu Pai, pela resposta daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Continua, meu Pai, trazendo revelações a nós, abrindo os nossos ouvidos, para que em todo tempo a gente se mova em intimidade com o Senhor, meu Pai, e não mais ouvindo o que o mundo, o que o reino das trevas tem a nos dizer a nosso respeito, em nome de Jesus, amém, amém.